Uma variante que surge para causar mais incerteza num momento em que a luz começa a aparecer no fim do túnel. Uma variante sobre a qual ainda se sabe pouco, mas que expõe como ainda é difícil traçar projeções seguras para o futuro na pandemia de Covid-19. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Dia em que a Organização Mundial da Saúde, OMS, enviou um documento a governos do mundo todo classificando como muito alto o risco da variante Ômicron do novo coronavírus se espalhar pelo mundo todo. Na nota, a entidade alertou para a gravidade das consequências caso haja um novo surto causado pela variante, sobrecarregando sistemas de saúde tanto em países que enfrentam uma nova onda de Covid-19 agora no fim do ano, como acontece na Europa, como países que ainda estão engatinhando para vacinar a sua população, como vários no continente africano, onde a variante foi detectada. Essa variante se tornou conhecida na semana passada. O governo da África do Sul alertou a OMS de que tinha detectado uma nova cepa do coronavírus no seu território. Uma cepa que se comporta de um jeito que levanta preocupações, no momento em que a gente já estava começando a pensar em se ver livre delas. Sobretudo aqui no Brasil, onde a vacinação agora avança sem maiores percalços e os números de casos e mortes apresentam uma queda consistente. No fim de 2020, a gente estava entrando em 2021 ainda com muitas incertezas, sem começar a vacinar a população, com o sistema de saúde estressado, sem ter ideia de quando a situação chegaria a algo próximo do normal. E agora, no fim de 2021, entrando em 2022, a luz no fim do túnel parecia que estava cada vez mais próxima. Mesmo antes da Ômicron, a gente estava longe de ter todas as respostas necessárias sobre o fim da pandemia. No Brasil, a gente vive um momento de reabertura quase total. Grandes eventos, festas e shows estão acontecendo sem restrições, reunindo dezenas de milhares de pessoas em alguns casos. Alguns governos locais desobrigaram o uso de máscaras ao ar livre, enquanto outros já estão marcando data para isso acontecer. Nós não sabemos exatamente como a pandemia vai se comportar diante desse grau de relaxamento, mas muitas autoridades já lançavam um discurso de que não há motivos para tanta preocupação. É algo que não encontra respaldo na opinião de parte dos especialistas, que acham que a realização de festas, como o Réveillon e o Carnaval, por exemplo, não vale o risco. Algumas cidades que tinham anunciado seus carnavais, inclusive, voltaram atrás e cancelaram o evento em 2022. E agora já tem prefeitura cancelando festa de fim de ano por causa da variante Ômicron, como foi o caso de Salvador. Eu gostaria de tranquilizar a todos os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. E a principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero, porque as autoridades sanitárias têm todas as condições para assistir a população que tem Covid e aqueles outros que não têm Covid, que também precisam do nosso sistema de saúde. Esse que você ouviu aí é o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, num vídeo gravado numa sala de reuniões e divulgado no seu Twitter no domingo. Ele está acompanhado por técnicos e adota um tom contemporizador. A partir dessa segunda, o Brasil suspendeu voos vindos do sul do continente africano, medida que também foi tomada por uma série de outros governos ao redor do mundo. Até agora, foram registrados casos com a variante Ômicron em pelo menos 17 países dos 5 continentes. O momento, então, é de organizar o pouco que se sabe sobre a variante Ômicron. Começando do mais básico. O que é uma variante? Bom, vírus precisam encontrar um hospedeiro, infectá-lo e, dentro dele, fazer cópias de si mesmo.
Nem sempre o vírus é capaz de fazer cópias idênticas, e então ele se replica com mudanças na sua estrutura genética. Esse fenômeno, essas mudanças, são conhecidas como mutações. Quando uma mutação consegue se replicar em um nível significativo, ela se torna uma variante. Mutações e variantes são normais em vírus, bactérias e organismos complexos. Com o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, não é diferente. Ao todo, 15 variantes já foram detectadas e listadas pela OMS. As principais são a alfa, que é a original, a beta, a gama, que foi detectada inicialmente no Brasil, em Manaus, e a delta, que impactou fortemente os países europeus. As variantes lambda e mu também são monitoradas pela OMS, mas não são consideradas preocupantes. A Ômicron logo foi considerada uma variante de preocupação. Ela foi detectada por cientistas na África do Sul numa amostra recolhida no começo de novembro, durante um pico de casos de Covid-19. Essa classificação, variante de preocupação, é dada porque a Ômicron tem uma capacidade rápida de mutação, que pode torná-la mais transmissível e mais resistente a imunizantes. Nessa nota de hoje, a OMS disse que a variante é altamente divergente, isso é, que ela conta com um grande número de mutações. Mas a organização também disse que há incertezas substanciais sobre a sua transmissibilidade e sobre o seu potencial de escapar da resposta imunológica do organismo, seja essa resposta induzida por infecção ou por vacinação. As 4 principais vacinas em uso no Brasil, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen, são efetivas contra as outras variantes. A primeira imagem divulgada da variante Ômicron revelou mais que o dobro das mutações da Delta. Isso faz dela a variante com mais mutações do SARS-CoV-2. Uma parte dos especialistas acredita que o aumento no número de mutações, conforme as variantes vão surgindo, torna o vírus mais transmissível, mas menos letal. Um desses especialistas é o virologista Amilcar Tanuri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi consultado por uma reportagem publicada nesta segunda pelo jornal Estado de São Paulo. Com base nos primeiros relatos de médicos sul-africanos, o Tanuri diz que a impressão é de que o vírus se espalha rapidamente, mas sem grande número de casos graves. O Tanuri também diz que, para saber se o vírus é capaz de driblar o sistema imunológico, é preciso isolá-lo e colocá-lo em contato com o soro de pacientes vacinados ou que já foram infectados com outra variante. Assim, vai ser analisado se o vírus é capaz de sobreviver a essas 2 barreiras. Por fim, se a variante chegar ao Brasil, é preciso ver como ela vai se comportar. Se ela realmente for mais transmissível, é possível que ela se torne preponderante no país. Hoje, a variante que predomina por aqui é a Delta, que não causou tanto estrago como na Europa. Especialistas dizem que isso aconteceu por uma mescla de fatores, como a vacinação e o forte impacto da variante Gama no começo do ano, que acabou gerando resposta imune à Delta que chegou depois. Mas essas avaliações sobre o potencial da Ômicron são uma análise preliminar sobre um fenômeno do qual se sabe muito pouco. Na nota divulgada nesta segunda-feira, a OMS recomendou que governos aumentem esforços para o sequenciamento genético do coronavírus, monitorem a evolução da doença, a capacidade dos seus sistemas de saúde e acelerem a sua cobertura vacinal. De acordo com declarações de autoridades da organização, isso inclui um esforço maior em cooperar para distribuir vacinas para países onde a cobertura ainda é baixa, países como a África do Sul e seus vizinhos. O momento é de incerteza com relação à variante Ômicron. Mas tem algumas coisas das quais a gente já tem certeza. Uma delas é que o mundo falhou em termos de cooperação para conseguir vacinar países pobres. É sobre isso que o Estevão Bertoni vai falar aqui com a gente. Estevão, como que está a vacinação na África? E qual é a relação entre a taxa de vacinação por lá e o surgimento da Ômicron no sul do continente? A África é, atualmente, o continente mais atrasado na vacinação contra a Covid-19. Apenas o Marrocos e a Tunísia conseguiram aplicar ao menos uma dose em mais da metade da população. Em todo o continente, só 7% dos habitantes completaram o esquema vacinal. A República Democrática do Congo, por exemplo, ainda está longe de alcançar 1% de vacinados com uma dose.
Na África do Sul, onde a Ômicron foi descoberta, só 24% da população está com o esquema vacinal completo. Em Botsuana, onde a variante também foi detectada, esse número é de 20%. Nesse contexto, o novo coronavírus tem circulado livremente e as autoridades de saúde já vinham alertando desde o começo do ano para os riscos desse cenário, que a OMS chama de imoral e vergonhoso. Quanto mais o vírus circula, mais ele sofre mutações que podem dar a ele vantagens evolutivas, se tornando mais contagioso e podendo escapar da proteção das vacinas. A pandemia é um problema global que só vai se resolver quando todas as regiões tiverem amplas coberturas vacinais. E quais são os obstáculos para aumentar a cobertura vacinal na África? Por que ela não decolou? O principal ponto é a distribuição desigual das doses. Os países ricos têm uma média de 147 doses disponíveis para cada 100 habitantes, e muitos deles já estão aplicando a terceira dose de reforço. Nos países pobres, esse número é de apenas 7 doses para cada 100 habitantes. Cerca de 95% da população dos países pobres não recebeu nenhuma dose. Outra reclamação constante é que as vacinas doadas estão chegando aos países da África perto do vencimento, o que inviabiliza a aplicação. Alguns países tiveram que devolver os imunizantes para que eles não fossem desperdiçados. Há ainda uma resistência muito grande de algumas populações africanas em se vacinar, assim como acontece nos Estados Unidos e na Europa. Um levantamento divulgado pela revista inglesa The Economist, feito por um centro de pesquisas de opinião africano em 15 países do continente, mostrou que 39% da população diz acreditar que orações e rezas são mais eficientes para proteger contra a Covid-19 do que as vacinas. Informações falsas sobre os imunizantes que circulam pelo WhatsApp também têm levado medo a essas populações. Valeu, Estevão. O texto dele você lê amanhã em nexojornal.com.br. A África do Sul reagiu à decisão de outros governos de fecharem seus aeroportos a voos vindos do país. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O anúncio da descoberta da variante Ômicron no sul da África na semana passada chamou a atenção para as medidas de contenção do vírus que foram adotadas por diferentes governos. Estados Unidos, Reino Unido, membros da União Europeia, Israel, Singapura, Japão e Brasil decidiram cortar as conexões aéreas com países dessa região da África. A ideia é impedir que essa nova variante se espalhe por aí. Mas a questão é que, como aconteceu com variantes anteriores, essa também se espalhou e já tem casos relatados em várias partes do mundo. Ainda assim, a proibição dos voos foi mantida apenas para os países da África, como Botsuana e África do Sul. Esses bloqueios aéreos em série ocorrem depois de os cientistas da África do Sul terem descoberto e terem reportado a Ômicron às autoridades internacionais com celeridade, com rapidez, seguindo a cartilha. É por isso que o governo sul-africano reclama do bloqueio. Ele alega que está recebendo um tratamento injusto e que está sendo vítima da sua própria competência em ter feito o mapeamento genético do vírus. O presidente Cyril Ramaphosa fez um pronunciamento ontem dizendo que, em vez de isolar, o mundo devia acelerar a compra e a distribuição de vacinas para os países que não conseguem decolar na imunização. Os sul-africanos contavam com o turismo internacional de verão para reerguer uma economia combalida pela pandemia. Mas essa tal variante mostra que a luz no fim do túnel está muito mais distante para uns do que para outros países. Das incertezas em torno da variante Ômicron, passando pela baixa vacinação no continente africano, até chegar nas críticas da África do Sul ao fechamento de fronteiras aéreas, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.